Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje sobre a cirurgia segura. De vez em quando a gente se depara na mídia com algumas notícias que demonstram a insegurança, né? Então, o paciente acusa erro médico porque fez a cirurgia no joelho errado. A menina que sofre a operação errada porque, né, depois que ela foi internada. O paciente perdeu o rim devido a um erro médico e aí ele vai requerer uma indenização. O erro médico, ele mata mais que o câncer no Brasil. E essas notícias, apesar de cair na mídia um pouco mais popular, de certa forma, trazem uma grande verdade, né? Porque elas demonstram o nosso cenário de insegurança que está na saúde e que não é de hoje, né? Já há muitos anos se vem trazendo a discussão dessas questões relacionadas à segurança do paciente. Então, o que se sabe sobre este cenário de insegurança é que para cada 4 pacientes cirúrgicos, pelo menos um sofre algum tipo de complicação no pós-operatório. Em média, 50% dos eventos adversos em pacientes internados estão relacionados à assistência cirúrgica. A mortalidade relatada após a cirurgia varia de 0,4% a 0,8% nos países desenvolvidos e de 5% a 10% em países em desenvolvimento. Em média, 7 milhões de pacientes cirúrgicos sofrem complicações significativas a cada ano e 1 milhão chega a óbito durante ou imediatamente após a cirurgia. Em casos em que o processo cirúrgico levou algum tipo de lesão, pelo menos metade delas eram evitáveis. Com a publicação do Errar é Humano, um relatório que saiu pelo Institute of Medicine, ele trouxe algumas questões para discussão, mostrando que sim, os hospitais erram e que a gente precisava trazer, né, grandes discussões para melhorar os erros, né, que foram causados por nós, pessoas que somos humanos, e errar, né, é passível quando somos seres humanos. E assim começa um movimento, né, para a segurança. Então, em 91 é publicado os resultados da Harvard Medical Practice, que foram com casos em relação à negligência em Nova York. Em 98, a publicação do Errar Humano, que mostrou 44 mil a 98 mil casos de morte por erro médico nos Estados Unidos. Em 2000, a Organization of Memory do Reino Unido traz o relatório de aprendizagem, né, o quanto a gente poderia aprender com os eventos adversos. Em 2002, a resolução da Assembleia Mundial de Saúde começa a recomendar maior atenção à segurança do paciente e faz o lançamento da Aliança Mundial de Segurança do Paciente em 2004, né, desenvolvendo políticas públicas de boas práticas profissionais. Em 2005, o lançamento do primeiro desafio global, sendo ele, o primeiro foi a higienização das mãos e o segundo, a cirurgia segura. Em 2008, a Organização Mundial de Saúde cria o programa de cirurgia segura com a lista de verificação de cirurgia segura, o que em algumas instituições chamamos de checklist, ou, né, de sign out, time out. E em 2013, a portaria do Ministério da Saúde lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Dentre os desafios na segurança de um paciente cirúrgico, a gente se depara com a prevenção da infecção de sítio cirúrgico, então a profilaxia antimicrobiana 1 hora antes da infusão, o processo efetivo, né, da esterilização de instrumentais. Então o controle dessas duas práticas vai, né, me propiciar aí a controle da infecção. A anestesia segura, utilizando monitorização e medidas seguras para anestesia. Equipes cirúrgicas eficientes, então a comunicação de efetividade no trabalho da equipe, que a gente tenha uma comunicação clara, né, e coerente em relação às atividades que serão feitas em sala operatória. E a mensuração da assistência cirúrgica, então avaliar e mensurar os nossos serviços, assegura o nosso processo de segurança. Eu só vou saber se eu estou tendo falhas ou se eu tenho algum percurso aí no processo, né, algum desvio no meu processo, se a gente puder mensurar o quanto isso está sendo feito. Então, em 2004, né, a Joint Commission, que é uma organização americana que provê aí acreditação hospitalar e provê, né, medidas de qualidade, ela faz o lançamento do Protocolo Universal.
E esse protocolo universal, ele traz a implantação da marcação do local da intervenção cirúrgica, com a regra de que o local deve ser demarcado em todos os casos onde envolvam lateralidade dos órgãos, múltiplas estruturas, como dedos das mãos ou lesões, e múltiplos níveis no caso da coluna vertebral. E instala um processo de verificação pré-operatória, onde se deve verificar qual vai ser o local da intervenção, o procedimento e se o paciente está correto, garantir que todos os documentos, imagens, estudos necessários para o procedimento estejam identificados e disponíveis, e que todos os equipamentos ou materiais implantáveis estejam presentes no momento da cirurgia. O protocolo universal, então, traz o timeout, a realização antes do início do procedimento, e essa pausa, com todas as questões respondidas ou questões confusas, elas precisam ser resolvidas antes de se iniciar o procedimento. É realizada ali no local, então, antes do início do procedimento, requer a equipe cirúrgica, então, ali na sala de cirurgia, na hora de começar a cirurgia, e esse processo deve ser documentado em prontuário do paciente. As instituições também trabalham com as metas internacionais de segurança, onde a cirurgia é a meta 4, então os procedimentos cirúrgicos seguros. E a gente deve trabalhar essas medidas para o controle da segurança do nosso paciente. Em 2008, a Organização Mundial de Saúde determina os 10 objetivos da cirurgia segura, Então, que a equipe possa operar um paciente correto e que o local cirúrgico seja o correto, que a equipe use métodos conhecidos para prevenir danos em relação à administração dos anestésicos, e, claro, mantendo o paciente sem dor, que a equipe possa reconhecer de forma efetiva, e se preparar para qualquer risco, então uma perda de via aérea, uma função respiratória, então alertas para os pacientes sobre necessidade de uma via aérea difícil, de equipamentos para poder fazer essa intubação. A equipe deve reconhecer e se preparar para perda sanguínea, evitar a indução de alguma reação alérgica ou adversa, então se o paciente já tem uma alergia conhecida, que essa medicação não seja administrada. A equipe vai usar métodos para minimizar o risco de infecção, então as barreiras para infecção de sítio cirúrgico. Deve impedir a retenção inadvertida de instrumentos, compressas ou gases dentro da incisão cirúrgica, dentro da ferida operatória. Garantir identificar com precisão todos os espécimes cirúrgicos, então o controle de anatomia patológica. Efetivamente comunicar e trocar as informações críticas para a condução segura durante a cirurgia. Então se trata de uma comunicação multiprofissional em relação à necessidade de vagas, reservas sanguíneas, outra equipe cirúrgica, mais material não programado. Então, tudo que for necessário e que vá assegurar a segurança desse procedimento. E os hospitais, precisam estabelecer um sistema de vigilância da capacidade cirúrgica, dos seus volumes e dos seus resultados. Assim, a lista de verificação, que surgiu em 2010, traz como proposta 3 momentos de conferência, de checklist, onde um deve ocorrer antes da indução anestésica, que chamamos de sign-in, um antes da incisão cirúrgica, o que é chamado de timeout, e um ao final do momento da cirurgia. Aqui a OMS descreve como antes do paciente sair da sala de operação, mas se descreve como um momento de encerramento do procedimento cirúrgico, de fechamento de cavidade, que é o sign-out. Em cada fase, são colocados alguns questionamentos. A lista de verificação ela tem um padrão, mas as instituições podem fazer algumas customizações, desde que sejam respeitados os pontos principais para garantir a segurança do paciente. Então, a verificação da identidade do paciente, geralmente feito por pulseira de identificação e um segundo identificador, seja ele data de nascimento ou número de prontuário.
a conferência do que é o procedimento cirúrgico que vai ser realizado com o paciente e a marcação da lateralidade, a conferência dos exames que o paciente trouxe, histórico e uma avaliação rápida aí do seu estado geral, além de que se confirmamos alergia conhecida, se de repente esse paciente tem alguma preservação de membros, algum membro onde eu não possa fazer punção, alguma prescrição, recebeu algum tipo de medicação, via aérea difícil e risco de sangramento sendo superior a 500 ml para adultos e 7 ml por quilo em crianças. E aí começa-se, o momento de anestesia, considerando que começa a indução do paciente. Então, nesse momento, o correto é o paciente estar acordado e ele participar, ouvir este momento. O time-out, então, feito imediatamente antes da incisão cirúrgica, se faz a confirmação, da equipe, procedimento, e há questionamento sobre o posicionamento, os recursos que estão disponíveis, se foi feita profilaxia antimicrobiana antes dos 60 minutos. Aqui a equipe cirúrgica obrigatoriamente tem que estar presente e o paciente ainda não incisionado. Então, no momento em que é feita a cobertura dos campos, a equipe está pronta para começar. É uma pausa onde todos devem prestar atenção e responder aos questionamentos. E a última fase, que deve se iniciar no momento de fechamento, do procedimento cirúrgico, porque é onde a gente vai confirmar o procedimento que foi realizado, a contagem de gases, compressas instrumentais, a confirmação, se há envio de material para anatomia patológica ou algum outro exame de análise e a documentação e registro do procedimento e para onde vai ser encaminhado esse paciente, Então, se ele vai precisar de uma unidade crítica, se ele vai voltar para a unidade de origem. Aqui tem um vídeo bem rapidinho para compartilhar com vocês sobre um momento aí, de cirúrgico. Now, remember being asked. I'm a friend of the patient. He asked if I would observe. Wait for the visitor. Put him under. Let's do this. Whoa, whoa. Now, What about the remember being checklist? asked. I'm a friend of Excuse the me. patient. He asked if I would observe. Safe surgery checklist? Put him under. Let's do this. I've had 10 cases What about a the day, checklist? doctor. All the more reason to take the necessary precautions. Safe surgery checklist. It'll only take a minute. I've had 10 cases a day, doctor. All the more John reason Carter to here take for a the right necessary cadaveric renal allograft. It'll only take a minute. 1 minute. John Does Carter the here for patient have right a known cadaveric allergy? renal allograft. No. Does anesthesia anticipate a difficult airway? No. Does the Is patient the risk have a of known bleeding allergy? greater than 500 cc's? I sure as hell hope Does not. Let's go. anesthesia Put him under. anticipate a Whoa, difficult airway? everybody No. slow down. Is the risk of bleeding Now, let's greater than just 500 cc's? take our time. Sure as and hell introduce hope the- not. Let's go. Put What's him under. next? We all hold Whoa, hands everybody and slow sing down. Kumbaya. Now, let's Sheila just Lane, take scrub our nurse. time Paula and Cheney, introduce the- circulating What's nurse. next? We all Kay hold Schumacher, hands and sing anesthesiologist. Kumbaya. Randall Sheila Okerman, Lane, Chief Surgical scrub Resident. Paula Ethan Cheney, Dean, circulating Surgical nurse. Intern. Kay Peter Schumacher, Benton, observing general surgeon. Randall Okerman, Chief Surgical Any Resident. concerns from the surgical Ethan team? Dean, Only that you're Surgical wasting my Intern. time. Any Peter nursing Benton, observing concerns? general Don't have any surgeon. reperfusion solution. We won't be Any needing concerns it. from the I'll surgical have team? some set Only up. that you're wasting Were my any time. antibiotics Any given in the nursing last 60 minutes? We don't Just have any starting them now. reperfusion solution. We won't be Blade. needing it. Hold on. I'll have some set up. If you run Were any any antibiotics antibiotics prior given in to the last incision, 60 you cut the Just risk of starting them infection now. by half. Ben Blade. Hold Dr. on. Benton, If you run you're a any guest here, antibiotics prior to and I incision, don't you like cut the risk of guests. infection As a by friend half. of the patient, Dr. you're Benton? welcome to sit, You're observe, a guest here, and shut up. and I don't like guests. As a friend of the patient, you're welcome to Template. sit, observe, and shut up. The venous anastomoses are complete. Releasing the clamps. Suture lines look good, no leaks. Yes, for the ureter. Shouldn't it be pinking up right now? Releasing the clamp. What happened to Suture sitting lines quietly look in good, the no corner, leaks. Dr. Benton? No, seriously, shouldn't it be pinking up right now? What happened to sitting quietly in the corner, Dr. Benton? Sometimes No, it takes a seriously, minute. shouldn't it be? I don't have a parenchymal pulse. Sometimes it takes a minute. We've got an arterial thrombosis. I don't have a Reclamping parenchymal down the pulse. suture. Satinsky, please. Where's the clock? Renal artery is obstructing the blood flow. Gonna have to take it out and start all over again. Satinsky, please. Where's the clock? Renal artery is obstructing the blood flow. Gonna have to take it out and start all over again. Problem solved. Flush with heparin, saline, and reperfusion solution. Reperfusion solution.
We've got it. We're all set. Problem Oh, solved. well, suggesting we just Plus, have with some lying heparin around, and huh? reperfusion solution. How long did it take to get the reperfusion solution up from the pharmacy? 15 minutes. What happens if you don't have the Reperfusion solution. You made your How long point, did it take to Doctor? get the I disagree, Doctor. I think that this is an excellent What happens teaching if you don't option. have the reperfusion solution? You'd have had Major 15 point, minutes Doctor? of warm ischemia. The organ would have taken a major blow, and there's a good chance we would have ended up with a non-functioning kidney. You'd have 15 Wouldn't minutes you of warm agree, ischemia. Doctor? We're all done teaching here. Perhaps some of you would like to assist me in getting this kidney back into the patient's body. We're all done teaching here. Where do you Perhaps get a some of copy you of would that like to assist checklist? me now, In getting people. this Kidney back into the patient's body. Where do you get a copy of that checklist? Now, people. How did it go? Well, How did it go? Oh, that is a beautiful sight. 800 cc's of liquid gold. That's a beautiful sight. 800 cc's of liquid gold. Então, às vezes, essa resistência, né, dos profissionais é o que a gente se depara um pouco na prática, né, e o quanto a execução do checklist pode antecipar, né, no caso aqui não tinha solução e ela levaria 15 minutos para chegar, mas se a gente tivesse providenciado naquele momento do checklist, mesmo com o procedimento tendo iniciado, nós teríamos tempo hábil, né, estaremos ali com a solução, né, esses 15 minutos que levaria para chegar, já estaria disponível ali na sala. Então, depois que foi implantado o checklist, né, qual foi o impacto, né, que se percebeu após a implantação? Então, nesse estudo se mostram 8 hospitais de características sociais e econômicas diferentes e houve uma redução da taxa de mortalidade de 1,5%, né, que ela era de 1,5% e foi para 0,8% e as complicações reduziram de 11% para 7%. Então, o quanto ele foi efetivo, né, tanto na mortalidade quanto nas complicações. Quando a gente estuda um pouco sobre a adesão do checklist, algumas publicações mostram, né, que a gente ainda tem algumas dificuldades. Então, nesse estudo, 61% tinham checklist, mas 4% só que estavam totalmente preenchidos. E nesse outro estudo, mostra que após a implantação e uma segunda reformulação, houve uma diminuição considerável no número de instrumentos, né, que não estavam preenchidos, porém, um aumento dos incompletos, né? Então, as pessoas começaram a preencher mais parcialmente. Ainda hoje se questiona um pouco sobre a questão do preenchimento e sua execução, né? Então, a diferença entre eu posso preencher um prontuário e até preencher hoje eletronicamente de uma forma bem simples e rápida, mas eu posso não ter executado de certa forma o checklist, ou executado de uma forma como ele deveria ser executado, né? O Programa Nacional de Segurança do Paciente, que veio em 2013, ele vem para promover e apoiar e implementar algumas iniciativas voltadas para a segurança do paciente nas diversas áreas de atenção, e isso faz com que a gente seja possível, né, envolver os pacientes e os familiares nessas ações de segurança, ampliar o acesso à informação para a sociedade e sistematizar e difundir os conhecimentos da segurança do paciente, para que o paciente, né, seja parte do processo e que ele também cobre por essas ações de segurança, uma vez que ele, né, é o paciente, é ele quem vai sofrer o dano, né, então que ele também zele pela sua segurança. A RDC 36 de 2013 institui algumas ações de promoção de segurança do paciente, melhoria da qualidade nos serviços de saúde e traz aí a disseminação da cultura de segurança. A cultura de segurança, ela se configura com 5 características, né, da gestão da segurança, então onde todos os trabalhadores, incluindo os profissionais envolvidos no cuidado e os gestores, assumem a responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança dos seus colegas e dos pacientes e familiares. Né, ter uma cultura de segurança prioriza a segurança acima de meta financeira e operacional, encoraja e recompensa a identificação, notificação e resolução dos problemas, ocorrência de incidentes, promover aprendizado organizacional e que as instituições possuam recursos, estrutura e responsabilização para uma manutenção efetiva da segurança. Então, as pessoas elas acabam entendendo melhor o processo de segurança,
quando se cria dentro da organização a cultura de segurança. Então, eu estou fazendo o checklist porque ele é importante para a segurança minha, dos meus colegas e do paciente. E não porque ele é um trabalho a ser executado, uma tarefa que eu tenho que fazer. Mais uma tarefa que eu tenho que fazer, né? Que isso seja entendido como isso é extremamente importante para garantir a minha segurança, a dos meus colegas e a do meu paciente. Depois, alguns anos após, né, a instalação do timeout e aí da cirurgia segura, a gente começou a ver alguns momentos antes da incisão, né, o momento do timeout, com algumas diferenciações voltadas para procedimento cirúrgico, né? Então, são algumas customizações. Então, para esse estudo que trabalhou com reconstrução mamária, então era confirmado a marcação radiográfica da mama, a fotografia da mama e também a questão do material necessário para a reconstrução. Para esse outro caso, que é de coluna, né? Então, são confirmadas informações específicas sobre a marcação do nível. Então, não é só cervical, torácico, lombar, mas é L1, é L2, é torácico 1, torácico 2. Se há necessidade de uso de software, né? Se o médico vai trabalhar com navegação, se vai ter enxerto ósseo e se ele vem do banco de tecidos, se a gente vai ter retirada de material de síntese e se eu tenho material consignado para fazer a osteossíntese. Então, dessa forma, como alguns procedimentos requerem, né, algumas necessidades específicas só para aquele procedimento, algumas características, né, voltadas para aquele procedimento, vem se expandindo, né, e o checklist para uma customização, para que cada procedimento seja conferido aquilo que lhe compete, né, além das informações básicas. Então, hoje a gente fazendo uma revisão, nós vimos aqui um pouco sobre a segurança do paciente, né, os momentos de segurança que vieram desenvolvidos aí na história, a lista de verificação e cada uma das suas etapas, a cultura de segurança, né, e aí os checklists customizados para cada procedimento. Pessoal, até a próxima!